Que a graça do nosso bondoso Deus nos abençoe, que seu Espírito Santo nos conduza a esse momento, esses breves momentos, a gente parar para pensar um pouco, especialmente no texto do Evangelho de João, capítulo 11. Mas antes, lembrar um pouquinho desse convite que a gente está fazendo para que cada um de nós possamos ter a alegria, o privilégio, a ousadia de também colocar em poucas palavras uma confissão de fé. No início do culto, eu havia compartilhado com vocês que nessa caminhada nós já olhamos para o texto de Atos, capítulo 2, lembramos do profeta Joel, que diz: quem pedir ajuda do Senhor será salvo. Lembramos daquilo que o apóstolo Pedro, ele fala para aquela comunidade que está ouvindo Jesus. Jesus reconciliou o mundo consigo. Jesus reconciliou o mundo perdido. Depois, no Evangelho de João, nós refletimos sobre dois aspectos que são importantes. O que o Evangelho produz em nós, que é importante a gente pensar numa confissão de fé. O Evangelho nos liberta do quê? Da escravidão do pecado, a fim de vivermos como filhos. E esse é um aspecto que é importante a gente sempre lembrar. Viver como filho significa que nós podemos estar na presença do Pai, que nos acolhe em amor. E hoje nós somos convidados a olhar para esse texto do Evangelho de João, capítulo 11, e perceber a alegria de meditar sobre algo que vai além desta vida. Reflete sobre a eternidade. O texto lá de Hebreus, capítulo 11, ele tem uma definição de fé que é muito ousada, diríamos assim, mas que reflete aquilo que os textos bíblicos falam quando meditam a respeito da esperança cristã. A fé é a certeza das coisas que esperamos. Certeza das coisas que esperamos. A prova de que existem coisas que a gente não pode ver. Se a gente para refletir sobre essa conexão que o autor de Hebreus faz, como é que pode ser uma prova se é algo que eu não vejo? Como é que pode ser uma certeza se é algo que eu espero? Mas é justamente isso que hoje nós somos convidados. A palavra de Deus, ela nos leva a olhar para aquilo que está além dos nossos olhos e está além das nossas mãos, está além daquilo que a gente pode provar ou replicar. A eternidade está nessa categoria, está nesse aspecto. Talvez eu me arrisco a dizer, especialmente para aqueles que são, que têm esse aspecto da lógica, da razão, da comprovação muito forte em si. Talvez esse seja um dos assuntos ou um dos temas mais desafiadores da fé cristã. A questão da ressurreição do corpo e da vida eterna. Por outro lado, isso a gente já refletiu algumas vezes aqui, esse talvez seja o tema mais presente. Eu não digo talvez, eu me arrisco a dizer que é o texto mais repetido, que o Senhor nos prepara para que juntos a gente possa pensar em algo que para nós gera angústia, gera medo, gera solidão, gera saudade, gera muitas vezes raiva ou muitas vezes questionamentos. É pela fé que nós acreditamos que um dia vamos reencontrar nosso Pai, nossa mãe, nosso irmão, nossa esposa, nosso marido, nosso avô, nossa avó, alguém que a gente perdeu, que não está mais aqui com a gente. É pela fé que a gente vai um dia celebrar com anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste. Hoje a gente já tem isso como certo, mas a gente espera com aquilo que Ele nos promete. Porque a gente há pouco confessou, eu creio nisso. Eu creio na ressurreição da carne e na vida eterna.
Por isso hoje vamos refletir sobre esse tema, um tema que perpassa a palavra de Deus, em relação à morte e vida. Pastor, você não errou na sequência? Não seria vida e morte? Não, é morte e vida, porque a gente reconhece que a morte não é o fim. A morte é uma consequência do pecado, mas Deus nos promete vida. E é baseado nesse texto aqui de João, capítulo 11, que talvez muitos já leram, já meditaram, já ouviram em alguns momentos, mas ele sempre de novo, ele precisa ressoar aos nossos corações. Aqui é a história de duas irmãs, Marta e Maria, que mandaram dizer a Jesus: olha, o teu amigo Lázaro, que vocês cresceram juntos, que vocês tiveram, você já esteve aqui em casa, teu amigo está doente. E quando Jesus recebeu a notícia, isso está um pouquinho antes da gente ter lido nossos versículos, diz assim, lá no versículo 3 e 4, quando ele recebe essa notícia, que Jesus vai dizer que o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. Em outras palavras, isso já nos antecipa um outro detalhe. A gente já falou que para o cristão é morte e vida, porque a gente sabe que depois da morte tem vida eterna. Mas eu posso dizer uma outra coisa, que antes mesmo da morte há a ressurreição. É isso que o texto aqui nos leva, por causa da fé, porque a gente tem a certeza daquilo que a gente espera. Jesus, antes mesmo da morte, fala da ressurreição. E usamos talvez pouco do nosso tempo para mostrar que no meio do sofrimento e a morte, a vida sempre tem a última palavra. Eu creio que muitos de nós já fomos a hospitais, já fomos visitar amigos. Eu sei que muitos trabalham também em hospitais aqui. Mas foi nos hospitais, nas visitas, que Deus tem me ensinado algo que muitas vezes a gente não percebe nos relacionamentos ou nas conversas no dia a dia. Que no lugar onde talvez a doença, as dificuldades estão presentes, o choro, as lágrimas, é ali onde Deus tem me ensinado que a vida tem poder sobre a morte. Até no aspecto de cuidado de todos aqueles que estão ali presentes, todos eles estão celebrando ou promovendo vida. Mas num aspecto mais espiritual, quando a gente conversa ou medita, talvez ali seja um dos lugares onde mais a gente fala sobre vida e vida eterna. Esse texto apresenta uma angústia. Acho que vocês conseguem perceber e a gente consegue sintonizar essa angústia. Um amigo querido de Jesus está doente. O irmão de Marta e Maria está numa situação delicada. O texto não nos fala exatamente o que estava ali presente, qual doença Lázaro tinha, quanto tempo ele está. O texto não nos permite dizer isso, mas o que esse texto nos leva é que as irmãs, elas talvez, tirando aquilo que é possível do lado humano de ser feito, vai aquilo que é o irracional, aquilo que é o lado da fé. As irmãs vão até Jesus: olha, nosso irmão está morrendo. É bem possível que as irmãs tenham lembrado daquilo que o próprio evangelista João já narra, Jesus já era conhecido, Jesus já tinha curado o filho de um alto funcionário lá em Capernaum, e Jesus nem foi até o local. Ele falou assim: vá para casa, porque o seu filho está bem. Quando esse alto funcionário foi para casa, ele percebeu que o filho tinha ficado bem, a febre tinha baixado, e ele lembrou, foi quando Jesus disse: seu filho vai ficar bem, vai para casa. Jesus tinha feito outras coisas, como curar um paralítico de 38 anos, que estava numa situação super delicada. E talvez as irmãs podiam estar pensando: não, mas Jesus fez isso com alguém longe, à distância. Jesus curou alguém quase 40 anos passando por uma necessidade. Quem sabe Jesus pode curar a doença do nosso irmão.
Elas viram Jesus multiplicando pães e peixes, João 6, para uma grande multidão. Elas talvez ouviram ele acalmar a tempestade, transformar água em vinho, ou seja, ter poder sobre a criação. Quem sabe, Jesus poderia fazer isso para o meu irmão. Mas não sei se vocês perceberam aqui nessa leitura, quanto tempo e qual a distância que Jesus estava. Talvez a gente entenderia, e muitas vezes a gente se coloca nessa situação, né? Mas se estivesse muito longe, talvez não seria possível Jesus estar ali presente de fato. Mas ele estava a 3 quilômetros, 1 hora de caminhada, no máximo. E qual que é o tempo que Jesus levou até chegar às irmãs? 4 dias depois que ele tinha falecido. Mas desde que ele recebeu a notícia foram mais 2 dias. Então Jesus ficou 6 dias até ir às irmãs, numa distância de 3 quilômetros, 1 hora. Até o texto bíblico fala que muitos foram até eles, até as irmãs, para consolarem. E aí entra um aspecto dessa angústia e dessa indignação que a gente percebe nesse texto. Percebem? Vocês perceberam essa indignação que vem a partir das 2 irmãs, tanto de Marta como de Maria? Quantas vezes ele já não esteve aqui em casa, né? E agora? Por que esse silêncio? Por que essa demora? Quando Jesus chega, Marta não esconde a sua revolta. Vai direto pedir satisfação e desabafa. Se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Essas são as mesmas palavras que aparecem depois quando Jesus chama Maria. Fala, Maria, vem para cá também. Porque Maria estava em casa, quase que dizendo, já que Jesus não veio quando a gente precisava, por que eu vou ir até Jesus quando Ele está aqui? E às vezes, pode ser consciente ou pode ser inconsciente, quando alguma situação acontece, quando a gente pede a Deus em oração, quando a gente clama a Deus por algo e isso não acontece, qual que é a ação natural que a gente acaba fazendo? Se Deus não fez isso para mim, Ele não merece a minha adoração, Ele não merece a minha devoção. E a gente acaba se afastando de Deus, se afastando da igreja, se afastando da fé. E esse é um perigo que esse texto nos leva a perceber essa indignação das irmãs. Mas claro que esse não foi o caso de Marta e Maria. Não foi o caso de se afastar da fé, não foi o caso de se afastar da esperança. Porque mesmo nessa indignação, ambas falaram, e aqui a gente vê nas palavras de Marta, depois que se você estivesse aqui, seu irmão não teria morrido, mas eu sei que mesmo assim Deus lhes dará tudo o que pedir. Ela questiona com fé, ela se indigna com esperança. Vocês conseguem perceber isso? E se a gente lê os salmos, se a gente percebe essa indignação muitas vezes dos salmistas, eles têm uma liberdade de colocar diante de Deus, em devoção, em fé, aquilo que pesa o coração. E é por isso que agora, trazendo um pouquinho da mensagem da semana passada, que eu acho que é importante a gente refletir em conjunto, porque Deus nos coloca como filhos, Deus nos tira da escravidão do pecado e nos faz filhos ou irmãos, como diz lá o Evangelho de João, que nós somos irmãos em Cristo. E não tem lugar mais seguro de como filhos a gente poder abrir o nosso coração verdadeiramente ao Senhor. Ó Senhor, não entendo. Por quê? Por que isso está acontecendo? Mas eu confio. Essa indignação em fé, essa indignação em esperança, é o que nós vemos aqui nesse texto. Como filhos, Deus nos dá a liberdade de a gente colocar diante de Deus situações que estão além da nossa humana compreensão, da nossa razão, da nossa lógica, mas ao mesmo tempo Ele nos convida, calma, confia, espere, eu estou com você, você não está sozinho.
E nesse momento, como um pai que conhece não só os sentimentos dos seus filhos, mas sabe, porque lá no Salmo 16 ele conhece o nosso futuro está nas mãos do Senhor. Ele também se compadece das irmãs que estão chorando. Ele percebe que as irmãs estão chorando, que todas estão chorando, então ele mesmo fica comovido e pergunta: onde que sepultaram Lázaro? Venha ver, Senhor, responderam. Diz o texto que Jesus, ao chegar lá, ele chora. E muito se fala sobre esse choro de Jesus. Jesus não apenas está expressando o seu sentimento, que de fato ele está, porque ele sente tristeza, ele passa por aquilo que nós passamos, mas ele reforça aquilo que o salmista diz lá no Salmo 116. Deus, ele sente pesar quando vê morrerem aqueles que são fiéis a Ele. A morte não traz alegria para Deus. A morte causa tristeza para Deus, porque a morte é a consequência do pecado. É o que poderíamos dizer, é o último inimigo que nós precisamos enfrentar. E esse relato bíblico, eu olho para nós, eu conheço alguns de vocês, eu sei que alguns passaram recentemente por situações muito doloridas, de perdas. E todos nós conseguimos sentir isso. Sentir o que Marta e Maria sentiram. Todos nós conseguimos. Eu não consigo ver nenhuma pessoa que não ou nunca sofreu a perda de alguém querido. E talvez vocês vão lembrar palavras como dor, saudade. Vamos lembrar palavras como solidão, o dia a dia, né? O dia a dia não é mais o mesmo, quem mora na mesma casa. A saudade, ela bate forte. O medo, e agora? O que vai acontecer? A separação, entre outras palavras que a gente poderia refletir aqui junto com a gente. O salário do pecado é a morte. Mas, o presente de Deus é a vida eterna. Porque o Senhor é o doador da vida. Sim, a gente fala da morte, e a morte é uma realidade presente na vida de todos nós, mas ela não é a última palavra, porque Deus fala da vida e da vida eterna, porque Ele é o doador de todas as da vida. Por isso eu vou falar algumas palavras, alguns versículos, eu gostaria que eu acho que vocês vão começar timidamente, mas no fim eu gostaria que vocês expressassem quem está dizendo essas palavras. Quem obedecer aos meus ensinamentos não morrerá nunca. Quem disse isso? Jesus. Eu vim para que as ovelhas tenham vida completa. Quem disse isso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega até o Pai a não ser por mim. Quem disse isso? Jesus. Quando a gente volta para a história de Marta e Maria, diante da realidade da morte, como todos nós sabemos, que todos nós sentimos e todos nós já passamos, e um dia nós vamos passar, nós mesmos. Nós ouvimos aquilo que Jesus diz para Marta e para Maria: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Profundo isso. Eu sou a ressurreição e a vida. Mesmo que alguém morra, ele não vai ficar morto, ele viverá. E aquele que vive e crê não morre, porque a ressurreição vem antes mesmo da morte, pela fé. E a pergunta que Jesus fez para essas irmãs, Ele faz para nós. Você acredita nisso? Você acredita na ressurreição da carne, na vida eterna, não como apenas uma ideia, mas como uma realidade real e concreta na sua vida, mas especialmente você que está aqui, que chora e que sofre por alguém que faleceu, você crê na ressurreição e na vida eterna também para aqueles que morreram com Jesus? O final dessa história todos nós sabemos, ou eu acredito que a grande maioria. Lázaro foi ressuscitado. Jesus falou assim: saia dali, depois de 4 dias. É claro que Lázaro não ficou vivo para todo sempre. Lázaro não está aqui com a gente. Dos 10 relatos de ressurreição que a gente tem ao longo da narrativa bíblica,
Nenhum deles, a não ser Jesus, está vivo. Porque Jesus é os primeiros frutos da ressurreição, porque Jesus ressuscitou, todos nós vamos ressuscitar. Ali era para refletir a glória do Senhor. E aqui para dizer que um dia, aqueles que creem vão entender e vão sentir, vão perceber que a vida supera a morte. Assim como o Salmo 118 diz, não vou morrer. Pelo contrário, vou viver e anunciar o que o Senhor tem feito. Esse é o Evangelho, essa é a boa notícia. Ou o Salmo 16, versículo 11, tu mostras o caminho que leva à vida, a tua presença me enche de alegria e traz felicidade para sempre. Nesse desafio que a gente tem colocado para a igreja, de fazer uma breve confissão de fé, se vocês pensarem sobre a esperança cristã, como é que vocês colocariam numa frase de 7 palavras? Parece talvez desafiador. Talvez para aqueles que estão vindo aqui pela primeira vez, a gente desafiou a igreja, a todos aqueles que se sentirem à vontade, a que colocasse em 7 palavras, numa frase de 7 palavras, aquilo que resume a nossa fé e a nossa esperança. Se a gente fosse pensar somente nesse aspecto, da esperança cristã, da vida após a morte, da ressurreição do corpo, como a gente colocaria em apenas poucas palavras? Talvez uma sugestão seria, não morrerei, antes viverei e anunciarei Cristo. Ou a gente poderia dizer assim, nunca morrerá aquele que crê em Cristo. Ou mesmo, mortos ao pecado, mas vivos para Deus. A maneira como a gente vai expressar isso é muito grande. Mas o conteúdo que essa confissão de fé traz é transformador. Talvez hoje muitos que estão aqui estejam se lembrando de pessoas especiais que Deus já chamou. Pode ser há pouco tempo ou pode ser há muito tempo, mas a dor sempre permanece. Talvez a gente esteja ainda um pouco machucado, um pouco sentido sobre aquilo que Deus, aquilo que aconteceu na história das nossas vidas. Talvez com aquela angústia de Marta ou Maria, olha Senhor, se tu tivesse feito alguma coisa, eu talvez teria a possibilidade de experimentar mais tempo com aqueles meus entes queridos. Ó Senhor, se tu tivesse feito alguma coisa a mais. Mas o Senhor, Ele vem e fala para o nosso coração algo que a gente... foge da nossa razão, foge da nossa lógica. Ele vem dizer para o nosso coração, meu querido filho, saiba que a vida supera a morte. Saiba que aquilo que eu tenho prometido para você é a ressurreição do corpo e da vida eterna. Esse tempo aqui é muito curto, é como a erva do campo, a flor do campo, um sopro, um sonho, passa rápido demais. Mas o novo céu e a nova terra, não. Ali será eterno, ali onde o choro não vai existir, as lágrimas não vão estar presentes, onde o pecado não vai machucar a nossa vida. E talvez para aqueles que hoje vieram com as marcas da dor e da saudade no seu coração, possam sair daqui com a mensagem de que não morrerá aquele que crê em Cristo. Talvez através dessa breve confissão que hoje você está fomentando no teu coração, você vai poder dizer para alguém que está em luto, dizendo, eu não morrerei, mas antes viverei anunciando Cristo. A maneira como a gente vai confessar, ela pode ser de diversas formas, mas a mensagem que ela traz, o Espírito Santo conduz para trazer perdão, nova vida e esperança. Assim o apóstolo Paulo ele termina o capítulo 15 dizendo, quando esse corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando esse corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem, a morte está destruída, a vitória está completa. Sim, para o cristão, a vida eterna e a ressurreição vem antes mesmo da morte, porque nós já recebemos por meio da fé. Amém. Nos colocamos em pé. Que a bondade e a graça de Deus estejam com cada um de nós. Amém.